Olá, líderes, tudo bem com vocês? Meu nome é André, sou gerente de contas aqui na Doterra e hoje eu vou trazer para vocês a segunda parte sobre o nosso vídeo sobre o bônus elevado. Na parte anterior, naquele vídeo que a gente gravou e conversou um pouco, foi somente voltado mais à parte do poder de 3, estrutura, o que vai mudar em questão de requisitos e também o que pode ou não influenciar para as questões do seu fechamento. E para quem estabelece aquele primeiro e segundo nível também, quais são os métodos e metas, né, que vocês precisam alcançar como reforço em si e resultado de uma bonificação um pouco melhor ali do que você já tinha no cenário anterior, tá? Hoje nós vamos conversar um pouco agora, falando especificamente sobre Unilevel, sobre as cotas e também sobre um novo programa que vai se refletir diretamente para muitos de vocês em fechamentos para quem, é claro, já tem um ranking um pouco mais elevado. Diversos momentos da sua fase estrutural, momentos do seu negócio, vocês vão ter alguma atualização em si que serve sim para poder te dar um impulsionamento, para poder te dar um reforço em cima das suas bonificações e até mesmo em resultados que vocês já fazem organicamente, certo? Vamos começar então. Se no slide anterior, naquele que a gente falou sobre o poder de 3 e seu reforço, a gente falou sobre o volume de crescimento pessoal, hoje a gente vai conversar muito sobre o volume de crescimento de equipe. Volume de crescimento de equipe nada mais é do que o quê? Sabe aquela métrica de 12 meses que nós utilizamos para fazer o cálculo de volumes que vocês conseguiriam fazer em cima de cadastros lá naquele vídeo anterior? Então, nesse aqui agora vai ser mais ou menos a mesma ideia, tá? Como que ele vai funcionar então? Basicamente pensa assim, uma régua de 12 meses, certo? E aí nessa régua de 12 meses, todo mundo que se ativou dentro desses 12 meses, e aí eu vou falar quem se qualifica, tá? Vai ser somado agora para esse mês aqui. Estou gravando isso aqui no mês de maio, então basicamente eu estaria calculando isso para o mês de maio, tá? E agora, como funciona isso? Eu já vou explicar. Mas antes vamos saber quem são aqueles que qualificariam para essa somatória desses volumes, certo? Então, basicamente assim, ó, o volume de crescimento de equipe é a quantidade total de volumes em pedidos feitos no LRP e novos cadastros, mas não estou dizendo pessoas cadastradas esse mês, não, estou dizendo de pessoas cadastradas dentro desses últimos 12 meses que foram feitos ali em sua equipe, e aí esses membros que reativaram após 12 meses também. Eu lembro que eu falei aqui, pessoas que foram reativadas e estavam talvez num período de 12 ou mais tempo de inatividade, e elas resolveram se ativar novamente, e esse se ativar novamente foi dentro desse período dos 12 meses, o que acontece? Eles vão contabilizar caso eles se reativem neste mês de maio novamente, tá? Mas lembrando, a reativação somente contabilizará apenas para quem estava de 12 para cima, 12 meses de inatividade para cima. André, estava há 6 meses, estava há 7, 8, 5, 3 meses. Contabiliza se ela se reativou dentro dos 12? Não, somente para quem estava inativo há mais de 12 meses, um ano basicamente ali, né? E resolveu se reativar, e esse reativar caiu justo dentro dessa linha do tempo de 12 meses atrás, que aí para esse mês ainda vai contabilizar enquanto estiver dentro desses 12, tá? E aí então são esses os perfis que podem se ativar, e aí no mês atual, caso maio, que é o exemplo que estamos utilizando, fariam suas recompras e tudo isso que foi comprado, né, que foi adquirido, e aí em volume, em PVs, contabilizaria, seria somado agora para o mês de maio, e aí contabilizaríamos isso para Unilevel e cotas, dependendo, é claro, do nível de ranking da pessoa em si, tá? Novos cadastros ajudam a partir do mês seguinte de cadastro, ou seja, se foi cadastrado alguém em maio, ela não ajuda, né, para esse volume de crescimento de equipe, tá? Mas ela ajuda a partir do mês que vem, a partir de junho, mês 6, ou se ela foi cadastrada no mês 6, a partir do mês 7, porque o primeiro mês ela não pode fazer pedidos em LRP, e aqui para contabilizar todos os pedidos precisam ser em LRP, tá bom? Então, dito isso, vamos agora para a segunda parte. Agora vamos falar como funciona basicamente essa soma desses volumes para poder contabilizar tudo isso para o seu volume de crescimento de equipe, tá? Vamos dizer o seguinte, aqui, diferente daquele que a gente falou do reforço, né, no primeiro vídeo, nesse daqui somente vai contabilizar por nível. Nível do quê? Patrocínio. Então, vamos supor aqui que você bateu Elite, tá? Elite, você tem até 3 níveis para poder contabilizar. Nível 1, 2 e 3. E aí, o que vai ser essa somatória que eu estou falando? A somatória dos pedidos feitos agora, no exemplo, né? Agora de maio, seriam... Estão vendo aqui o nível 1? Eu só isolei o nível 1, só para a gente poder enxergar, tá?
Digamos que eu tenho 4 pessoas na minha linha de frente, todos no meu primeiro nível ali, e essas 4 pessoas, no total, no mês de maio, até o último dia de maio, elas se ativaram com 150 PVs. Todas. Pode ser que uma tenha feito 100 e uma 50 e os outros 2 inativos. Tanto faz. Ou uma fez 10, outra fez 15, outra fez tanto, e no final deu 150. Ok. Eu vou somar todo mundo aqui que ficou, então, ativo, e vou tirar um total nesse nível. O nível 1 eu tive 150 PVs. Ok? Anota ali. Agora o nível 2. Nível 2 eu tenho 4 pessoas, e as 4 pessoas eu tive 400 PVs aqui. E aí para o nível 3 eu tive mais 4 pessoas. Só que dessas 4 pessoas aqui, 850 PVs, certo? E aí, como eu disse, digamos que eu fosse um Elite, eu tenho até 3 níveis, então eu vou somar esses 3 níveis aqui. Agora, vocês estão vendo que no exemplo eu estou dando aqui até o 7º nível, porque o volume de crescimento de equipe, o VCE, ele funciona assim, ó. Ele vai ser contabilizado a somatória de nível por nível, como vocês estão vendo aqui, ó, e depois vai ser somado tudo isso daqui para fazer um total, tá? Total esse que vai ser contabilizado no máximo até 7 níveis, tá bom? Então, até o 7º nível você pode saber, mas é claro, quem ganha o 7º nível, quem ganha o 6º, quem ganha até o 5º, quem ganha até o 4º, 3º, 2º e o 1º. Isso é importante saber, porque aí vai de acordo com o ranqueamento, mas no máximo ele vai até o 7º nível de profundidade. E é claro, como muitos de vocês sabem, na profundidade, vocês vão ter um maior nível de pessoas, membros, clientes ou consultores em si. E esses vão refletir no maior número de PVs ali para ser somado, então, nos seus níveis mais profundos, indo com limite até o 7º. Pode ser que suba o volume de baixo? Não. É o 7º nível, é o máximo, e ninguém do 8º vai subir para contabilizar nada, tá? Então, é isso. Feito isso, então, entendemos que cada nível vai ser conquistado com um determinado ranking. Então, se eu sou um Elite, eu tenho até o 3º nível. Então, dentro desses 3 níveis, eu tenho que fazer a somatória total e ver se eu bato a meta. Que meta é essa? Vamos conversar já já. Mas até aqui, tudo certo? Nível por nível, eu vou somar o total e no final, de acordo com o meu ranking, eu vou saber quantos níveis eu tenho aqui para captar o meu volume de crescimento de equipe, e aí eu vou somar todos esses resultados para eu saber quanto eu tenho de meta alcançada, tá bom? Feito isso, então agora, esse aqui é um dos exemplos que nós temos, né? Primeiro nível aqui você vê que tem os nomes, quanto foi feita a ativação e de quando elas foram cadastradas, e se elas estão naquela margem de 12 meses ou não, tá? É a compra dos níveis por níveis e é somado aqui, ó, um total, e depois tudo isso é somado num total maior ainda. Aqui seria 3.000 pontos, 3.000 PVs, né? Na somatória desses 3 níveis apenas, tá? Mas como eu disse, de acordo com o ranking, se for maior o ranking, mais níveis ele capta aqui para o volume de crescimento de equipe, tá bom? Visto isso agora, no sistema de vocês vai aparecer da seguinte forma. Você não precisa ficar pensando, como que eu vou calcular isso? Não, no sistema ele já vai ser automático, tá bom? Aqui vocês estão vendo, essa aqui é a página de vocês. Primeiro vocês vão lá no seu escritório virtual e aquela última tela do vídeo anterior, vocês lembram que eu coloquei um passo a passo? Visão geral e tudo certinho? É esse mesmo. Quando chegar na aba de relatório, no relatório você vai ver a primeira parte escrita assim, ó, volume de crescimento pessoal. Esse é o do reforço do poder de 3. Mas na linha seguinte, logo embaixo está escrito assim, ó, volume de crescimento de equipe. Clica lá no volume de crescimento de equipe. Aí você vai poder enxergar e vai direcionar para essa tela aqui. Quando aparecer esse layout aqui no seu escritório virtual, você vai entender o seguinte. VCE, volume de crescimento total de equipe, ele vai dar a somatória total pronta para você. Você não tem que ficar somando, calculando, nada disso, tá? Ele já vai puxar automaticamente quem dentro dos 12 meses está te auxiliando para a sua somatória de volume de crescimento ali da sua equipe geral, dentro dos níveis que você tem disponível, tá bom? Mês final do VCE. Esse aqui é quando tem algum membro te ajudando pela última vez, já está no 12º mês, está lá no limite, estamos no mês de maio, certo? Então, é alguém no mês de maio de 2024, que esse é o último mês, né, que essa pessoa vai te ajudar, ou essas pessoas, né? E aí quando virar para junho, ou seja, junho de 2025, automaticamente junho, mês 6 de 2024, vai ser a régua de 12 meses até maio de 2025, tá? Então,
de junho, mês 6 de 2024 até o mês 5 de 2025, vai ser esses 12 meses das pessoas que foram cadastradas ou que se reativaram depois de 12 meses de inatividade. E aí essas pessoas contariam. Aquela que estava cadastrada em maio de 2024, André, já não ajuda mais no mês que vem, no mês 6? Já não mais. Ela auxilia, talvez, no seu poder de 3, no seu unilevel, todos os demais ele conta. Mas quando eu falo em volume de crescimento de equipe, aí ela já não contabiliza mais. Mas fica tranquilo, porque aqui, vocês estão vendo que está escrito 0 membros? Quando tiver alguma pessoa ou diversas pessoas assim, ela vai te apontar, olha, tem uma pessoa aqui, 2, 3, 12, elas vão estar sinalizadas aqui. E se você quiser saber quem são elas, você vê aqui, ó, mês final, ela vai estar escrito assim, ó, Y, de yes. E aí vai estar escrito aqui, ó, geralmente vai estar com o número 1, porque é o último mês dela. Alguém que vai ajudar ainda esse mês e o mês que vem. E em julho, mês 7, não ajuda mais, então ela vai estar aqui com 2. Alguém que vai estar em julho, agosto, aí vai estar 3, sabe? São 3 meses restantes que ela te ajudaria, ou 2, ou 1. Agora, quando tá 1, mês que vem, já não tá mais, ela vai até sair da lista. E aí que tá, como que eu vou manter essa lista sempre renovada? Cadastrando pessoas, e não só isso, também reativando pessoas. Como que você reativa pessoas? Apresentando os olhos, mostrando o propósito, fazendo realmente aquele protocolo de acompanhamento, seja 1 a 1 ou até mesmo através das classes de educação continuada, tá bom? Que eles vão dar o propósito em si de formas e metodologias de como se utilizar e até mesmo dar algum esclarecimento sobre diversos óleos que não são tão comuns assim para todo mundo. Se a gente fala de um peppermint, se a gente fala de uma lavanda, é algo muito mais disseminado em informação do que quando a gente fala de uma mirra ou de um on guard, talvez, ou alguns outros óleos que pouca gente às vezes conhece ainda. Qual o propósito, de que forma de usar. Então, isso é com vocês, consultores, que podem fazer esse acompanhamento para poder auxiliá-los até mesmo nessa mostragem e até mesmo utilizações de acompanhamento. Dito isso, então, agora guardem tudo isso que a gente falou, tá? O volume de crescimento, como ele funciona, o que você visualiza ali, e até deixa eu reforçar uma coisa. Aqui a classificação, e como disse, vocês vão saber o total, membros que vão te ajudar ainda e a classificação, certo? Agora, para que serve esse volume de crescimento de equipe? Agora sim a gente vai falar para quê. Aonde ele vai trazer efeito isso sobre vocês que estão fazendo um negócio. Unilevel. O nosso plano de Unilevel, ele também teve algumas adequações. Adequações essas que foram realmente casados junto à parte de volume de crescimento de equipe. Ou seja, para quem faz organicamente, isso aqui vai ser algo como resultado natural, tá? Lembra que eu falei que o volume total daquilo, ele vai te disponibilizar ou não algum acesso em si sobre o Unilevel e também sobre as cotas? Então, inicialmente agora, Unilevel. Quando a gente fala de Elite agora, ele tem 3 níveis da árvore de patrocinador sobre o seu Unilevel. Nível 1, 2 e 3. Basicamente, esses 3 níveis já são seus a partir do momento que você bate o seu Elite. Agora, tem como migrar isso? Para ganhar mais níveis de profundidade, ou seja, o 4º e o 5º nível, você pode bater uma meta. Qual meta seria essa? Seria essa daqui, 300 PVs em LRP, tá? Esse ativo de 300 PVs em LRP, vocês estão vendo que ele está com um asterisco, aí anotem, para quem for do Elite. Se você é um Elite e você quer ganhar o 4º e o 5º nível de Unilevel, que é onde você tem uma somatória, como eu disse, um pouco maior, dependendo de como é a sua estrutura, no 4º e no 5º nível, você precisa bater então essa meta de 300 PVs em LRP, e dentro desses 300, ao menos 100 PVs no mínimo, ele tem que vir de algum cadastro pessoal seu. Tem que ser alguma pessoa que foi cadastrada por você. Não estou nem dizendo para você cadastrar esse mês. Não, não é isso. Mas tem que vir de algum cadastro que você tenha feito. E aí dentro desses 300 PVs ali, 200 pode vir de outras pessoas que não são cadastros seus. Agora, dentro desses 3 níveis, foca. Isso é muito importante. Tem que ser alguém que foi cadastrado por você e principalmente bater esse nível aqui de volume. Mas assim, o Elite bate o quê? 3.000 PVs de volume ali. Dentro dos seus 3 níveis, veja e observe muito bem quem é cadastro seu e veja e observe bem de onde você vai conseguir tirar esses volumes de quem está dentro desses 12 meses para poder, às vezes, dar algum reforço ou mais ainda para você. Então, esse volume aqui, ó, dessa coluna inteira, estamos falando apenas do volume de reforço, que é aquela outra tabela, aquela métrica que no site vocês viram como vai ficar para visualização. Feito isso, agora vamos falar do Premier, Silver e Gold.
Esses demais não têm requisito de cadastro, tá? Até mesmo porque já estamos falando de estruturas um pouco maiores em si. Quem é Premier já tem 2 linhas de liderança, 2 executivos formados, já tem um total de 5.000 PVs em LRP de organização ali abaixo dele, e fora isso, você vai ganhar os 4 níveis de Unilevel. Mas querer ter o acesso do 5º e do 6º nível de Unilevel agora, você vai bater também essa meta aqui de fazer 400 PVs em LRP, dentro do volume de crescimento de equipe. Vocês todos que têm ranqueamento já, seja Premier, Elite ou até mesmo acima. Dá uma olhada lá no seu escritório virtual e se vocês observarem bem e estiver sendo feito de forma orgânica e até mesmo bem regular ali mensalmente, vocês vão ver que vocês já têm até mesmo essas possibilidades. Outra coisa que vai entrar em vigor ainda dentro dessas atualizações das bonificações, tá bom? Então, o Silver, ele vai captar então até 5 níveis do seu Unilevel e fazendo a meta dos 500 PVs de LRP no seu volume de crescimento de equipe, ele vai captar então o 6º e o 7º nível também de Unilevel. E o Gold, dos 6 níveis, ele vai fazer 600 PVs em LRP, ele vai automaticamente para o seu 6º, né, e 7º nível ali de Unilevel também. Então ele vai conseguir ir até o último nível de profundidade para poder captar esses bônus até sobre os pedidos que foram feitos no seu último nível ali, tá bom? E aí não se esqueça, você Elite tem aquele requisito apenas dos 100 PVs que venha de algum cadastro seu. E os outros 200 podem vir de outras pessoas que não são cadastradas por você. Os demais tem que bater essa meta aqui em volume de crescimento de equipe e somente. E aí você vai ter acesso a estes níveis aqui que a gente está falando a seguir, no seu Unilevel. Agora, esse impacto sobre o volume de crescimento de equipe, deixa eu trazer como exemplo, né? Eu vou falar aqui do Elite. Dentro do Elite aqui a gente está vendo então 12 meses, maio até maio, mas de abril até maio de 2024 configura-se então esses 12 meses, certo? Todos os cadastros que foram feitos aqui dentro dessa margem de tempo, todo mundo que se reativou novamente dentro dessa margem de tempo aqui, por você líder, e até mesmo lembra daquele requisito, né? Algum desses aqui tem que ser um cadastro seu, e aí até mesmo o quê? Ter estivado com no mínimo esses 100 PVs. E aí, digamos que dentro disso aqui você vai ter um volume sim que provavelmente está estimado dentro desse enquadro de requisito. Agora, somando, primeiro nível, dentro dessa margem de 12 meses, eu vou ter sim no primeiro nível uma de 50 e uma de 80 PVs, dando esses 130. No segundo nível, eu somei todos e aí eu tive 270 pontos. E no meu terceiro nível eu vou ter aqui esses 490. Claro que isso aqui é meramente ilustrativo, como exemplo, mas vocês podem observar isso lá no seu relatório mesmo, no seu escritório virtual agora, e ver como que tá esses números reais, de acordo com o ranking que você está batendo, e até mesmo vendo se você consegue escalonar esse nível com o que você já tem ali dentro dessa última margem de cadastros e reativações feitas. Mas lembra, reativações depois de 12 meses, e que foram feitos dentro dessa margem de 12 meses aqui. E aí no caso do Elite, até 3 níveis, então esses 3 níveis aqui, de Unilevel que ele tem, e aí você vai então para o volume de crescimento de equipe, e aí aqui automaticamente ele bate sim, acima de 300 PVs, e aqui ele bate também, porque ele tem um desses cadastros, ou todos, a maioria pelo menos, seja dele, e fez aqueles 100 PVs de LRP, que é o requisito também. Então, seria isso para o Elite, e aí o volume de crescimento você vai calcular isso basicamente, e faz o total, e essa aqui é a meta que você bateu. E aí façam esse teste, vai calculando, já tem isso na ponta do lápis. Vamos falar agora dos níveis seguintes, Platinum, Diamond, Blue e Presidencial. A mérito de conhecimento para grande parte de vocês, acredito que seja do Platinum para cima, ele já tem configurado esses 7 níveis ali. Isso já está como base. Porém, vocês estão vendo que a meta deles vai ser bem diferente. Se até o Gold a gente falava em 600 PVs em LRP, a partir do Platinum, como você já tem uns 7 níveis estabelecidos, você vai começar a ter uma meta de volume de crescimento para alcançar de no mínimo 4.000 PVs. Você Diamond, 6.000. Você Blue, 12. E você Presidencial, 18.000 PVs em LRP. E isso vai refletir aonde? Unilevel? Não. Isso vai refletir diretamente para as cotas.
Cotas essas que vocês já conhecem, de vocês de alto nível, já estão habituados e sabem que tem algumas metas e requisitos a serem cumpridos para poder alcançar determinado número de cotas que fechariam o seu mês ali. Então, o volume de crescimento seria, então, esses consultores de bem-estar será determinado por classificação. Tá, então, esses são os níveis aqui que vocês têm, essas são as metas que vocês teriam que bater em volume de crescimento de equipe, e aqui são o que teria reflexo para esse volume de crescimento. Quando falamos de Elite ao Gold, é para o Unilevel e até mesmo o nível de profundidade que você vai poder liberar para ter esse acesso a essas bonificações. Quando a gente fala de Platinum acima, a gente fala sobre especificamente as cotas e ganhos sobre cada tipo de cota que cada ranking tem. Visto isso, então, vamos lá. Um Platinum, ele vai refletir diretamente para o seu fundo de desempenho. Um Diamond, fundo de desempenho, e o fundo Diamond também. O Blue, fundo de desempenho, e o fundo Blue Diamond. E o Presidencial, o seu fundo de desempenho, e o fundo Presidencial Diamond, tá bom? E aí tem que bater cada uma essas metas aqui. Agora, como funciona, na verdade, então, o volume de crescimento de equipe? Temos aqui exemplificado o seguinte. Você Platinum no fundo de desempenho agora, você somente por requalificar o seu ranking, você ganha uma cota, ok? Se você fizer a meta do crescimento de equipe, aquele volume de total dos 12 meses, o que você ganha mais? Então, você fez aqui, sua meta é 4.000 PVs, ok? Dentro desses 4.000 aqui, você alcançou essa meta lá no seu escritório? Sim. Então, a sua uma cota não será mais uma, e sim, você vai fechar com 3 cotas no final desse mês para o fechamento. A partir do momento que você consiga cumprir essa meta dos 4.000 PVs em LRP no volume de crescimento. Vamos para o diamante. O Diamond ele vai ter 3 cotas. A partir do momento que ele cumpre aquela métrica dos 6.000 PVs, o volume de crescimento de equipe, ele vai ter então acesso a 4 cotas e não mais 3, tá? Então, não é que ele vai somar as suas 3 cotas porque vai ficar mais 4. Não, não é isso, tá? É que ao invés de 3 cotas do diamante, você vai ficar então com 4. Você ganha mais uma cota ali por bater essa meta. E o Platinum também. Não é que você vai ganhar 1 mais 3. Não. É simplesmente que você ganha mais 2 cotas e você vai fechar com 3 no final por bater a meta e por ter alcançado essa requalificação aqui. E assim vai se aplicar também então aos demais rankings também. Agora, no fundo de desempenho, se você, Platinum, Diamond, Blue ou Presidencial, formar um novo Premier, e esse cadastro desse Premier for seu até o fechamento, você vai ter o quê? Basicamente, formado, auxiliado alguém a bater o ranking de Premier. Fiz isso? Ok, maravilha. O que isso, então, reflete para mim agora em questão de cotas? A cada novo Premier que você forme e seja o cadastrador desse Premier, pela primeira vez nesse mesmo mês, você ganha 2 cotas adicionais. Como exemplo, se um Platinum ele bateu a meta de 4.000 PVs em volume de LRP e ainda formou mais um novo Premier só, como exemplo, então ele teve 2 cotas adicionais além daquelas 3.000, ou seja, ele fecha com 5 cotas no ranking de Platinum. O mesmo exemplo, então, ele vale aqui para o Diamante. Se você fez a meta do volume de crescimento de equipe, então você fecha com 4 cotas, e se você formar um ou mais Premiers ali, então você vai ganhar 2 para cada novo Premier seu, tá? Então no caso do exemplo, só fiz mais um Premier novo, que ele bate pela primeira vez aqui esse mês, então eu, com requalificação, a meta alcançada, vou 2, então vou fechar com 6 cotas com o meu ranking aqui de Diamond no fundo de desempenho, tá bom? Isso com os demais ranqueamentos também. Já ouviram falar em escolas de Premiers? Já ouviram falar em escolas de Elites? Então tudo isso reflete para vocês também como auxílio e potencializador para vocês também, não só ajudarem sua equipe, não só ajudarem seus membros, mas também que isso reflita como uma bonificação em cima do seu trabalho para cada fechamento. Agora, fundo Diamond, fundo Blue e fundo Presidencial é a mesma coisa. Se você diretamente bate o seu diamante, você vai ter o quê? No fundo Diamond, que é uma cota isolada, tá? Você vai fechar com 2 cotas. Se você, por acaso, bate a meta dos 6.000 PVs em LRP, que é o volume de crescimento de equipe, você então vai fechar não com 2, mas sim com 4 cotas no seu diamante. E aqui no fundo Blue Diamond, mesma coisa. Ao invés de fechar com 2, você vai fechar com 4, e aí a sua meta vai ser de 12.000. E aqui no fundo Presidencial 2, você vai fechar com 4 também, e é a mesma coisa, só que 18.000 de meta para você alcançar.
E é claro que esse 1% aqui, ele não é igual nos rankings, tá? Esse 1%, como é 1% só para os diamantes, 1% somente para os Blue Diamonds e 1% somente para os presidenciais, então você tem que lembrar de uma coisa. Quantos diamantes requalificaram, no exemplo, no mês de maio? Quantos Blue Diamonds requalificaram no mês de maio? E quantos presidenciais requalificaram nesse mesmo mês, já que é esse que estamos usando como exemplo? É claro que esse 1% vai também em cima dos lucros da própria Doterra em si. Se temos lucros maiores, mas também temos um maior número de requalificação, você vai tirar uma fatia desse bolo, como exemplo, né, de acordo e correspondente ao mês de lucros e de acordo correspondente ao mês de número de pessoas que requalificaram esse ranking também, ou que graduaram pela primeira vez também, tá? Então levem isso em consideração também, tá bom? E aqui está a tabela de cotas no total, em sua. Quando falamos aqui, então, vocês já conhecem, né, muito Silver, Gold, Platinum. Quando a gente fala do fundo de liderança, a gente vai falar, então, sobre você qualificar o seu ranking como Silver, como Gold e Platinum. Você vai ganhar, sim, garantidamente aqui. Silver ganha uma cota, Gold ganha 5 e o Platinum ganha 10 cotas, tá? Isso só por qualificar o seu ranking. Se você, Silver, Gold ou Platinum, formar um novo Elite, escola de elites, acompanhamento de elite, elite em 3 meses, aqueles programas que muitos de vocês já conhecem. Então, se você formar novos elites, cadastre os seus pela primeira vez, junto da sua requalificação ali, então aí você vai ganhar, claro que cotas extras. Tem limite? Não tem limite de cotas extras quando a gente fala sobre essa questão de qualificar e graduar líderes, tá? Então, você vai basicamente ganhar, fiz 5 elites aqui, então você vai ganhar 5 cotas a mais no fundo de liderança, tá bom? E agora, quando a gente fala em fundo de empoderamento, você vai falar sobre uma cota que você pode ganhar, porém tem um requisito importante. Como seria isso? Então, o Premier, ele vai ter acesso a uma cota, ok? Isso continua. O Silver tem acesso a uma cota e o Gold tem acesso a 2 cotas. E para você ganhar essa cota, você precisa basicamente fazer o cadastro de uma pessoa de 100 PVs dentro desse mês aqui de bonificação. Ah, a gente está no mês de junho, ou você está vendo esse vídeo em junho. Tá, então coloca tudo isso que eu estou falando para junho. Ah, estou vendo em julho, sempre o mês atual. Então, para o seu mês atual, você tem que fazer o quê? Esse cadastro, e aí você com o Premier, no máximo, ganha uma cota por um cadastro, e aí quem já é veterano sabe quanto mais ou menos é essa cota, tá? Então, e o Gold? O Gold ganha 2 por um cadastro? Não, o Gold, se ele quer ganhar 2 cotas, ele vai ter que fazer 2 cadastros. 2 cadastros de 100 PVs cada um, que sejam deles. E ó, cuidado, não é para fazer doação antes do fechamento e tudo mais. Se fez doação ou alguma coisa do gênero, você perde. Basicamente, então você não é mais o cadastrador dessa pessoa, enquanto o período de bonificação estiver em aberto, tá? E aí você tem, então, no fundo de liderança, 2% dividido entre esses 3 rankings e 1,5% dividido entre estes 3 rankings aqui também. Premier, Silver e Gold, que é o fundo de empoderamento. Então, se você é um Silver, você pode ganhar uma cota aqui de fundo de liderança por requalificar, e se ainda fizer um cadastro de 100 PVs, você ganha mais uma cota de empoderamento também, tá? Gold, você ganha até 5 aqui, 5 já é garantida sua. Se formar novos elites, possibilidade de cotas extras, e se fizer mais 2 cadastros com 100 PVs cada um deles, então aí você pode sim ganhar mais essas 2 cotas adicionais em fundo de empoderamento. André, eu fiz 20 cadastros com 100 PVs cada um. Ganho 20? Não, só vai ganhar Premier 1, Silver 1 e o Gold 2, que é o teto, tá bom? Aqui não existe cotas extras no fundo de empoderamento. E agora vamos para o Platinum. E lembra, ó, na forma que eu estou explicando é por coluna, tá? O Platinum tem acesso primeiro ao fundo de liderança, que é este aqui que nós estamos falando, e vocês já entenderam que requalificar no Platinum dá 10 cotas garantidas. Formar novos elites, você ganha cotas adicionais por cada elite que você seja o cadastrador ali que formou e ajudou. E
você também vai ter uma fatia daquele bolo, né, de bonificação do fundo de desempenho. Fundo de desempenho é aquele que a gente conversou, que seria, por requalificar o seu Platinum, além de ganhar essas cotas aqui de liderança, você vai ganhar então mais uma cota do fundo de desempenho. Agora, e se você bater aquela meta que eu falei, do volume de crescimento de equipe? O que mais então que você pode fazer? Você vai então não só ganhar uma cota, mas você vai ganhar o quê? Tudo isso aqui que você ganhou, porém 3 cotas aqui no total. Bateu a meta dos 4.000 PVs em LRP no volume de crescimento de equipe, você vai ganhar então 3 cotas no fundo de desempenho. Então isso aqui tudo vai se somar. E se você formar algum novo Premier aqui, basicamente então você pode ganhar cotas extras em cima do que você já tem estabelecido como garantido aqui, tá? Diamante. Diamante ele ganha o Diamond, ele vai ganhar o fundo Diamond, aí 2 cotas. Fez a meta dos 6.000? Fez. Então você vai ganhar não 2, mas sim você vai ganhar 4 cotas. E aqui embaixo vocês estão vendo que tem um fundo de desempenho também. Então o Diamond também ganha fundo de desempenho, e aí se ele já fez a meta aqui de 6.000, então ele automaticamente já fez aqui, porque é a mesma. Você não tem que fazer 6 aqui e mais 6, não. Os 6 daqui são os mesmos que o daqui. Então basicamente você vai ganhar, ao invés de 3, você vai fechar com 4 cotas do fundo de desempenho. E aqui, igual, da mesma forma que eu expliquei, Blue Diamond, vai fechar com 2 por requalificar, porém se fizer os 12.000 de volume de crescimento, você fecha com 4. E no fundo de desempenho aqui, você vai fechar em vez de 3, você vai fechar com 6 cotas, batendo aqueles 12.000 de volume, tá bom? É isso. Este aqui é o volume de crescimento de equipe que vocês viram lá no começo do treinamento, tá? E como isso se aplica aqui, basicamente, tanto para Unilevel, quanto necessariamente para as cotas, para quem é de um ranking mais estabelecido ali. Aqui são a possibilidade de cotas extras para os rankings de Premier. Lembrando que são 2 cotas para cada Premier novo que você forme, tá? E aqui é uma cota para cada Elite novo que você forme. Mas, claro, de acordo com o ranking que nós estamos discutindo neste treinamento. E sempre visualize isso aqui em colunas, tá? Porque aqui na forma que eu estou explicando aqui, já unifiquei tudo para que fique mais claro. Tudo que o Platinum teria acesso em questão de cotas, um Diamond, um Blue, um Presidencial, um Gold, um Silver e o Premier também, quando a gente fala das cotas, tudo bem? Vamos para o nosso último requisito aqui, para a nossa última novidade, na verdade, né? Vamos falar sobre a compressão de ranking. Muitos de vocês já ouviram, alguns só ouviram, mas não sabem necessariamente como ele funciona. Então, vamos lá. A compressão de ranking, no caso, a compressão de classificação, os consultores de bem-estar se qualificam para a classificação de Platinum para cima com a ajuda do consultor de bem-estar de classificação mais alta em cada linha qualificadora. Os qualificadores ainda devem estar em sua árvore de cadastradores, mas não precisam ser cadastrados pessoalmente por você, tá? Então, esse é um resumo do que seria. Agora, vamos exemplificar isso? Aqui está. Suponhamos que eu seja o líder da estrutura. Se hoje eu tenho uma linha que já bate o Silver, tem toda uma estrutura abaixo dessa linha. Eu tenho uma segunda linha aqui que já bate o Silver também, e toda a sua estrutura desenvolvida e ele qualifica o Silver. E eu tenho a minha terceira linha. Essa minha terceira linha, ele não bateu o Silver, porque ele não tem a estrutura que precisa para um Silver. Tem o volume, mas a estrutura ainda não. E aí, esse terceiro aqui é um cadastro meu, só que infelizmente, já que eu tenho um Silver, 2, e o terceiro é um Elite, qual o rank que eu bato? Automaticamente eu bateria o Silver, tá? Isso aqui sem a compressão de rank, isso aqui na forma convencional como a gente tem até hoje. Agora, lá na profundidade, vocês estão vendo que abaixo desse meu Elite, tem um cadastro, esse Elite tem um outro Elite que é cadastro dele, e aí ele também bateu Elite, que ele não tem estrutura, só tem o volume ali, que é um Silver que precisaria. E abaixo desse Elite tem um cadastro dele, que é então um Silver. Esse Silver que está no terceiro nível aqui, de profundidade da minha estrutura, ele não podia me ajudar, alguma coisa assim? Ele te ajudaria se você fosse o cadastrador dele, tá? Já que você não é, então ele não te qualifica para esses fins de classificação. Mas vamos supor agora que entrou em vigor essa compressão de ranking. Como isso vai afetar então esse cenário, esse fechamento? Como isso me auxiliaria? Vamos então agora imaginar da seguinte forma: eu, líder,
tenho a primeira linha como Silver, a segunda como Silver, e esse terceiro aqui, ó, é o meu Elite. Lembra que abaixo dele, do meu Elite, que é um cadastro meu, né, tem um outro Elite, e esse Elite aqui é um cadastro desse primeiro aqui, certo? Abaixo desse Elite aqui, você lembra que ele cadastrou uma pessoa, e essa pessoa acabou batendo Silver? Ok. Esse Silver aqui no cenário anterior, que é o de maio para trás, né, ele não tinha reflexo nenhum para mim, tá? Agora, a partir do momento que entrar o plano elevado, o que acontece? Esse Silver, ele pode sim me auxiliar e me levar a bater o Platinum. Como? Basicamente, lembra de uma coisa chamada árvore de cadastradores? Que vocês conhecem lá do início rápido? Cadastro do meu cadastro, ou seja, eu cadastrei esse, que cadastrou esse, que cadastrou esse aqui por consequência, mas todos são um cadastro do outro. Esse efeito cascata, ele vai basicamente no sistema puxar qual é o maior ranking e vai simultaneamente para critérios, né, de qualificação e bonificação, ver o maior ranking como se ele estivesse aqui, ó, logo aqui direto. E é como se o ranking de Elite não estivesse na frente. Então ele vai contabilizar o quê? Como se você tivesse um Silver, 2 e o terceiro Silver aqui, decorrente da árvore de cadastros. Lembrando, esse Silver aqui vai te ajudar a qualificar, mesmo que na profundidade, desde que ele esteja numa sucessão de cadastros, um efeito do outro. Agora, eu vou te mostrar um outro cenário daqui a pouco, mas foca nisso, tá? Então, neste exemplo, é como se na compressão para fins de qualificação, esse Silver aqui contabilizasse como se fosse o meu terceiro, minha terceira linha. E aí ele me ajudaria a ir para o ranking de Platinum. André, tem efeito negativo sobre isso? Para esses elites não, porque eles continuam ganhando o unilevel dele, eles continuam ganhando ali as classificações dele, tá? Se ele aqui tiver suas estruturas suficientes para avançar de ranking, ele vai avançar normalmente. Isso não vai impedir esse líder aqui de ter qualquer tipo de progressão em seu negócio. Não, de forma alguma. A coisa é que esse Silver agora vai representar alguma coisa também para o líder acima, que é decorrente da árvore de sucessão de cadastros. Tudo bem? Isso é com a compressão do ranking. Agora, vamos dar um cenário que eu gostaria que vocês pensassem muito a respeito disso para eventos futuros, tá? Como que funciona agora? Eu, André, não sou o cadastrador do Silver, tá? Porém, é esse aqui, ó. Eu não sou o cadastrador desse Silver. Eu tenho um Silver, tenho 2, e aqui eu cadastrei esse Elite, certo? Minha terceira linha é esse. Abaixo desse Elite, ele tem um outro Elite, que é a árvore de cadastro aqui, ó. Ok, ele cadastrou este. Só que esse Elite aqui, ele não é o cadastrador deste Silver. Lembra que na compressão de ranking ele só funciona se for que na sucessão de árvore de cadastro. Ou seja, se o Elite aqui, ó, não é o cadastrador desse Silver, ele não vai poder subir para auxiliar na minha qualificação para o Platinum, que eu preciso de 3 Silvers. Não. Ele não vai poder me auxiliar dessa forma. Porém, ele é um cadastro de quem, então? Nesse exemplo que eu estou dando, lembrando, é um exemplo, ele digamos que ele seja um cadastro do meu upline, e não o meu. Então, basicamente, aqui ele quebra a compressão, e aí por isso que eu estou falando agora uma coisa muito importante para vocês. Quando vocês pensarem daqui para frente em critérios de fazer doações de cadastro, doações ou movimentações de membro, onde a opção de cadastrador também seja alterado, analisem bem, porque isso pode ser um fator que vai sim afetar tanto a sua questão de fechamento ou bonificações e classificações principalmente. Seja uma requalificação ou seja até mesmo um possível avanço de ranking, tá? Porque o fato de fazer alguma doação, lembra, doações de cadastro, elas têm um limite. Seja a primeira, a segunda ou a terceira, mais do que isso nem tem. Então isso são situações que serão analisadas pelo setor correspondente ao do posicionamento. Então, muito cuidado sempre que você pensar em doações de cadastro, porque dependendo, isso pode quebrar a possibilidade de você ter uma compressão de ranking lá no futuro, até mesmo para requalificar, né, o seu Platinum ou acima, ou até mesmo avanço de qualificação, tá? E aí é uma coisa que eu até quero reforçar para vocês. Toda essa compressão de ranking que a gente conversou aqui, ela somente vale de Platinum para cima.
André, eu sou Gold e tô indo pro Platinum. Ele conta? Sim, porque estamos falando aqui como exemplo do Silver, tá? 3 Silvers aqui daria essa compressão, ele te auxiliaria para o seu Platinum. André, eu sou um Silver e tô indo pro Gold. Não, não existe compressão de ranking para essa qualificação. André, eu vou avançar do meu. Vou requalificar o meu Gold. Também não. Então, somente vai de qualificações maiores, que no caso seriam dos Silvers aqui, para fins de critério do Platinum ou do Diamante ou acima, tá bom? Então, leva isso em consideração, até mesmo para você não se planejar errado em algum fechamento, tá? Isso, então, que eu apresentei para vocês é a nossa compressão de ranking. Aqui são algumas considerações, que no caso, essas atualizações elas vão trazer ajustes pontuais, requisitos atuais também, tornando-os mais alinhados com o crescimento sustentável da base, e essa evolução também proporcionará um desenvolvimento orgânico e mais eficiente, ao mesmo tempo em que reforça o acompanhamento e suporte de parceiros, tanto que já atua de forma estruturada, e quanto também quem está iniciando se sentirá mais seguro e também com seus ganhos iniciais mais solidez para poder construir o seu negócio mais consistente. Bom, por hoje é só, gente. Muito obrigado, então, pela presença de todos vocês. E aqui finalizamos o conteúdo sobre o plano elevado. Então, até mais. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.